Olá, sejam bem-vindos ao Geração. Neste ano, Belo Horizonte é a sede da edição número 55 do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. O evento, que reúne cerca de 10 mil estudantes, incluindo de outros países, é considerado o maior encontro estudantil da América Latina. E o Congresso da UNE, a militância juvenil e o jovem na política são os assuntos do nosso bate-papo de hoje. Os nossos convidados são Luana Ramalho, presidente da União Estadual dos Estudantes em Minas, Américo Antunes, jornalista que integrou o movimento estudantil principalmente na década de 1970, e os estudantes secundaristas que participaram das ocupações das escolas no ano passado. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença. A União Nacional dos Estudantes completa 80 anos. Surgiu em 1937 e nasceu sendo a principal força popular de combate ao nazismo no Brasil. Depois tiveram outras bandeiras. Nos anos 1950, a campanha O Petróleo é Nosso, a defesa da soberania nacional. Na ditadura, de 1964 a 85, o combate ao regime. Depois a UNE também mobilizou a campanha pelas diretas já, o impeachment de Fernando Collor e a criação de programas como o ProUni. Américo, como você acompanhou essa evolução da UNE, do movimento estudantil? O movimento estudantil tem uma importância extraordinária na história, não só do Brasil, mas a juventude em todo o mundo, os principais movimentos libertários, democráticos, de importância assim, nas transformações sociais e econômicas. O movimento estudantil teve um papel estratégico. E no Brasil, particularmente, isso se verifica exatamente pelos eventos que você citou, desde a reconstrução da UNE em 37 e, sobretudo, no período da ditadura militar. Belo Horizonte foi um ambiente efervescente da luta estudantil, com a realização do terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, que foi um passo decisivo na reconstrução da UNE, que tinha sido exatamente colocada na ilegalidade pela ditadura militar. Então, o movimento estudantil é vanguarda, é, sobretudo, uma força transformadora. E a galera está aí exatamente, o pessoal das ocupações, para provar isso. Nós sempre tivemos na frente, os estudantes sempre tiveram na frente dessas lutas no país. Como é que foi, Luana, que você se envolveu com a militância? Então, eu comecei a participar antes mesmo de entrar no ensino médio, Eu, no ensino fundamental, ali naquela confusão para que escola eu vou, que minha escola era só para o ensino fundamental, eu comecei a estudar as escolas que, assim, era do meu interesse. E aí eu estudei sobre a história do Estadual Central, Sobre uma escola que foi símbolo da resistência desse mesmo período e onde várias figuras que hoje são importantes para a defesa da democracia, para a defesa e pela luta por um país mais justo, também também se formaram lá, Então a minha militância começou a ser reforçada mesmo a partir do momento que eu decidi para o Estadual Central. Você decidiu em detrimento, não foi sua família nem nada? Não, na verdade eu contrariei minha família. Nós temos outros alunos aqui do Estadual Central, Vocês são de lá? Sim. Como é que vocês se engajaram na militância, resolveram abraçar essa luta? Pode falar, Daniela, então, eu sou atual presidenta do Grêmio do Colégio Estadual Central, E aqui a gente tem a Luana, que foi presidenta, a Bruna, então, tão bem familiar aqui na mesa. E eu comecei a minha militância mesmo dentro do Estadual Central, em 2015, foi quando eu entrei no meu primeiro ano, estou no terceiro ano agora. E aí eu conheci o Grêmio da escola, que era liderado pela Bruna Helena, e eu me apaixonei pelo movimento estudantil, Eu realmente gostei muito do que eu podia fazer, Porque a gente sempre acha que o lugar do jovem, às vezes, é na farra, nisso, isso, aquilo, estudando, o que seja, mas que nunca é na política. A gente nunca é incentivado a estar dentro da política. Então, quando a gente entra numa escola politizada como o Estadual Central, a gente vê que a gente pode fazer parte dessa história e participar da política também, a gente fica muito feliz. E isso é muito importante também. Bacana, Daniela. Bruna, você é vice-presidente estadual da UBS. Da UBS. E fui presidente do Grêmio do Estadual Central também. E comecei minha militância lá, só que não era bem, interesse
pelo movimento estudantil de início. Eu gostava muito do movimento cultural, movimento hip hop que tinha na cidade de Belo Horizonte, que ainda tem, né? A gente tem o maior duelo de MCs do mundo aqui em Belo Horizonte. Se eu tivesse 1/10 do seu talento, era o dobro pra te vencer, dá pra entender? E aí eu comecei a participar, e aí vieram as manifestações de 2013, era o meu primeiro ano do ensino médio. Aí logo em seguida teve a eleição do Grêmio na escola, a Luana era presidente, eu era vice. Aí depois a Luana formou, eu assumi a presidência e aí apareceu o CMG na minha vida, apareceu a UBS. E é assim, né, América? Já uma tem coisa puxando 4 a outra. anos. Exatamente. Quando eu vi, o tempo já tinha voado, né? Você foi assim também, né? Uma coisa foi puxando a outra. Não, um pouco diferente, porque a gente vivia na década de 70 em plena ditadura militar. Então as entidades eram todas proibidas, né? Como eu disse, a UNE tinha sido colocada na ilegalidade, a OE também, todos os bens da OE foram... Até hoje estão. Vocês lutam até hoje para reaver, né? O que Mas ela deixou de existir, a UNE? Sim, ela existia na clandestinidade, tanto que nós a reconstruímos em 79. Mas enquanto entidade, a sede da UNE na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, eles incendiaram a sede da UNE. Isso foi quando, América? Isso foi na década de 1º de 60. abril de 64. Foi Ainda na década de 60. Junto com o golpe, né? Junto com o golpe. Foi a primeira atividade do golpe, né? Quando se instalou o regime militar no país, a primeira ação dos militares foi incendiar a sede da União Nacional de Estudantes no Rio de Janeiro. Inclusive, nesse congresso vai inaugurar o filme, né? O filme Praia do Flamengo 132, que vai contar sobre a retomada da sede e como que foi retirado na época da ditadura, né? Como que foi o processo de repressão dos estudantes. Vocês se inspiram nessa história de luta? Imagina você ser considerado um movimento ilegal, né? Vocês passaram a ser um movimento ilegal, né? Qualquer reunião de mais de 4 tinha alguém, um informante da polícia ou então informante infiltrado entre a gente que passava tudo. Eu estava vendo ontem as fichas do DOPS, né? Qualquer reuniãozinha de 4 já era considerado subversivo, né? Terrorista. Já pensou isso? Como é que é? A gente inclusive pensa muito sobre isso na questão, a gente estuda a história exatamente para a gente não cometer os mesmos erros que a gente já viveu no passado, né? E aí a gente entende a importância de estar sabendo o que aconteceu com a UNE, o que aconteceu com essa entidade, como foi na época da ditadura, porque a gente não vai deixar isso se repetir. O movimento estudantil é um movimento que abre as portas para a juventude conhecer a política e, a partir daí, se tornar um cidadão que entende dos seus direitos como ser humano. E essa é a mensagem do Campo Brás, é de unidade, na luta, na rua e é bacana em Brasília. É isso que é a importância, um pouquinho do que a Laura está falando, é aí que está a importância do jovem na política, né, Américo? Exatamente, porque nós... sobretudo na sociedade atual, né, se criou uma sociedade muito consumista, individualista, né, no sentido de que você vai resolver as coisas por conta própria. E se desestimulou muito a participação da juventude. Na época, lá atrás, era incentivada porque não podia, porque havia um regime de opressão, né, uma ditadura. Agora, nessa sociedade baseada no consumismo, sempre procura-se dizer que política é chato, política é desgastante, não mexe com política não, quer dizer, então é difícil demais, é tudo igual, quer dizer, você não vai conseguir nada, né? E eu fico assim super feliz com o que vocês estão dizendo, porque realmente essa chama que é importante. Sem participação política a gente não pode transformar nada. Se a gente não se reunir, não se unir, enfim, se não tiver uma conscientização coletiva, a possibilidade de transformar alguma coisa nesse país é zero. Eu acho que é isso um pouco até que a Daniela me falava antes de começar o programa, né? É despertar a cidadania, né? Você não está pensando só em você, mas está pensando ali na comunidade escolar, no seu bairro, né? E a coisa vai ampliando, até você ter uma consciência mais coletiva, né? Gente, nós temos trocentos assuntos e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre movimento estudantil, jovem na política. Vamos para um rápido intervalo. O movimento estudantil, com essas ocupações, inaugurou a oposição ao governo Temer. Teve um grande acontecimento, porque mais de 1.000 escolas no Paraná foram ocupadas, aqui em Minas Gerais também um grande protagonismo do movimento secundarista, e se espalhou também ocupações em centenas de universidades de todo o país contra a PEC 55. Foi quando as ocupações chegaram nas universidades com bastante peso. Então, é um momento político importante, que mostra que o jovem não está apático, ele está ligado no que está acontecendo no país.
Take me by the hand.